E o promotor Cássio Roberto Concerino, responsável pelas investigações de supostos crimes cometidos por ex-dirigentes dentro do Corinthians, vai até o Parque São Jorge a analisar documentos. E uma reunião pode definir ou não o retorno do atacante Yuri Alberto no próximo compromisso do Timão, que será fora de casa, clássico contra o Santos, responsável por comandar o Corinthians na derrota vexatória para o Coritiba. O auxiliar técnico Lucas Silvestre detonou a atuação do Timão na noite da última quarta-feira. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. No Super App da Gringo você resolve o seu IPVA, consulta multas Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito fácil. É um aplicativo muito simples, tranquilo de usar. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito com uma total segurança. Eu vou deixar um link no comentário fixado no vídeo para você baixar o Super App da Gringo, o aplicativo que é conhecido como o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do responsável por comandar o Timão na derrota vexatória para o Coritiba na Neoquímica Arena, o auxiliar Lucas Silvestre, filho do Dorival. Ele detonou a atuação do Timão na noite da última quarta-feira. O Corinthians teve 10 dias desde a eliminação no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino até o retorno aos jogos que aconteceu na noite da última quarta-feira, 11 de março, jogo Neoquímica Arena, apresentação do Jess Lingard, mais de 35 mil pessoas. E o que o Corinthians fez? Jogou mal. Perdemos 2-0 para a equipe do Coritiba em um jogo em que foram 10 dias para descansos e trabalhos e absolutamente que muitas críticas voltadas para os jogadores e também pelo responsável por comandar o Timão à beira do gramado, o filho do Dorival, Lucas Silvestre, já que o Dorival estava suspenso, havia sido expulso no jogo contra o Cruzeiro. Depois dessa derrota, o Lucas Silvestre detonou a atuação do Timão. Vamos para as palavras dele. Contra o Santos vai ser diferente, porque pior do que hoje não tem como ser. Tirando os 15 minutos iniciais, foi um jogo muito ruim. Não tem como ir mais para baixo do que está. As cobranças vão acontecer. É fundamental que a gente olhe os erros para que a gente consiga chegar num denominador para fazer as correções. Acreditei em uma mudança de postura da equipe. Chamei a atenção deles no intervalo, alertei, tentei mostrar os caminhos, onde estavam os espaços e disse que teríamos 10 minutos para mudar a postura. Com 7 ou 8 minutos, tomamos o gol. Eu fiz as trocas que já havia avisado eles. Então, o filho do Dorival detonou a atuação do Timão contra o Coritiba, dizendo que contra o Santos teremos uma melhora, porque não tem como ser pior do que o jogo da noite da última quarta-feira. A minha opinião quanto a essas palavras do Lucas Silvestre é a seguinte. Vamos lá. É difícil entender. Por quê? Quando você tem uma sequência grande de jogos, você acaba percebendo um desgaste. Não tem como, por exemplo, o jogador jogar com uma intensidade em uma quarta e manter o mesmo ritmo em um próximo jogo, se de repente acontecer em um sábado ou em um domingo, devido ao desgaste físico. Só que esse Corinthians que jogou contra o Coritiba, eu particularmente percebi um Corinthians com jogadores, na maioria das vezes, em um ritmo tanto quanto lento. Ou era de repente um excesso de confiança, que a qualquer momento poderia decidir o jogo, ou eu já começo a questionar a preparação física da equipe. O Corinthians em casa precisa ser mais agudo, precisa ser mais vertical, sufocar mais o seu adversário. Por exemplo, o Corinthians trocou muitos passes, só que passes para trás. O Corinthians não sufocava
de uma maneira de incomodar mesmo a equipe do Coritiba. Então, ao meu ponto de vista, todo mundo foi mal, inclusive o Dorival e o seu auxiliar, que é o seu filho, colocaram Breno Bidon e Rodrigo Garra e depois tiraram os dois de uma vez só, mudando o esquema tático, colocando o Pedro Raul como centroavante, como um 4-3-3, e nada funcionou. Então, em uma noite de quarta-feira, da maneira que o Corinthians jogou contra a equipe do Coritiba em casa, em Campeonato Brasileiro, é preocupante. E o que é pior, já foi a segunda derrota dentro de casa na competição. E agora vamos falar sobre reunião que pode definir ou não o retorno do atacante Yuri Alberto no próximo compromisso do Timão, que será clássico contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians terá um clássico final de semana contra o Santos fora de casa. A última vez que estivemos na Vila Belmiro perdemos por 3-1 para a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Corinthians está planejando, de repente, ter um grande reforço para esse jogo contra o Santos, que pode ser o retorno do Yuri Alberto. O Yuri que sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda, já iniciou a transição física alguns dias atrás. Havia uma expectativa dele estar à disposição contra a equipe do Coritiba, mas isso acabou não acontecendo. E para o próximo jogo vai acontecer uma reunião entre o Yuri Alberto, os médicos, fisioterapeutas e também a comissão técnica para falar com o jogador e entender quais são as chances dele estar nesse jogo contra a equipe do Santos. O Yuri Alberto que acaba fazendo muita falta, os jogos, o Corinthians tendo muitas dificuldades sem o Yuri Alberto, então o Corinthians tenta de uma certa forma ter o jogador no clássico contra o Santos, mas absolutamente mantendo muita cautela para de repente não piorar as coisas. A minha opinião quanto a essa reunião que vai acontecer entre o Corinthians, comissão técnica, médicos, fisioterapeutas e o Yuri Alberto é a seguinte. Bom, estamos de repente aí percebendo, ou eu posso estar errado, será que é um desespero do treinador Dorival Júnior para ter o Yuri Alberto o quanto antes possível, porque é extremamente nítida a falta que ele faz. É incrível como o Corinthians consegue se comportar de uma outra forma e na maioria das vezes não levando perigo algum ao adversário sem o Yuri Alberto. E são nesses momentos que nós questionamos. Memphis, que ainda não marcou nenhum gol nessa temporada 2026, logo logo tem Copa do Mundo. Rodrigo Garro, que também não está tendo um bom rendimento. O Breno Bidon, de tanto o Dorival mexer no espaço do campo ao qual ele atua, também já está tendo um regresso. Então, sinceramente, a questão do Yuri, o Yuri ele se machucou no dia 19 de fevereiro, se eu não estiver enganado, ainda não completou nenhum mês. Como sempre, o Yuri ele avançou antes, só que tem que ter cautela com o jogador, porque se de repente você força e acontece alguma coisa, pode ser algo mais grave. Então tem que ter muito cuidado com a decisão em relação ao Yuri, absolutamente que vão ouvir do jogador o que, que ele pensa, como ele está, mas é aquele negócio, sempre com muita cautela. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Ministério Público, promotor Cássio Roberto Concerino, que vai estar no Parque São Jorge na quinta-feira, 12 de março, para analisar documentos. Conforme estamos acompanhando desde o ano passado, o Ministério Público, através do promotor Cássio Roberto Concerino, vem trabalhando forte para descobrir crimes dentro do Corinthians. Então, nesse momento, ele ainda investiga supostos crimes cometidos dentro do Timão. Por exemplo, gastos irregulares no cartão corporativo. Já tem 2 ex-presidentes que se tornaram réus, o André Sanches e também o Duílio Monteiro Alves. Agora as investigações estão voltadas para a gestão do Augusto Melo, que durou ali 1 ano e meio. Então o promotor vem trabalhando forte. Destacando que o início foi bastante complicado
para o Ministério Público, para o promotor. Inclusive, ele criticou a postura do Corinthians em envio de documentos. E é sobre documentos que o Corinthians vai receber o Ministério Público no Parque São Jorge nesta quinta-feira, 12 de março. A visita, destacando, foi solicitada pelo Ministério Público por considerar incompleta a documentação enviada pelo clube, destacando que o Corinthians aparece como vítima. Então, o Ministério Público encaminhou um ofício e o promotor Cássio Roberto Concerino pediu uma audiência com o presidente Osmar Stabile. Esse procedimento, na verdade, faz parte do procedimento investigatório criminal que é conduzida pela 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Barra Funda. Então, nesta quinta-feira, 12 de março, o Ministério Público, através do promotor Cássio Roberto Concerino, estará no Parque São Jorge para analisar esses documentos. Cabe destacar que não é considerado uma busca e apreensão, como eu disse, foi solicitado e atendido pelo presidente Osmar Stabile. A minha opinião quanto a essa visita do promotor Cássio Roberto Concerino no Parque São Jorge para analisar documentos é a seguinte: muitos dentro do clube receberam a solicitação como uma bomba, absolutamente que causou abalo e dúvidas aconteceram se atenderiam ou não a solicitação. Se não atendessem, praticamente iriam garantir uma busca e apreensão dentro do clube. Então, claro que o correto é atender o Ministério Público. Cabe destacar que o Corinthians é tratado como vítima, mas é o Corinthians, a instituição Corinthians, e não algum dirigente. Então, a visita, ela acontece também apesar de ter sido algo solicitado. Como eu disse, não é busca e apreensão, mas um dos fatores que motivou o promotor Cássio Concerino a ir até o Parque São Jorge foram as documentações enviadas de forma incompletas. Então, dependendo do que o promotor encontrar no Parque São Jorge, as coisas podem ser que avancem para, de repente, um Corinthians realmente colaborando com as coisas, ou, de repente, um Corinthians dificultando. Por quê? Quais documentos que o promotor irá encontrar lá? Por exemplo, se sumiram documentos, sumiram quando? Por quê? Quem? Cadê as imagens, câmeras de segurança que nunca funcionam? Então, esse dia 12 de março está causando abalo em muitos lá dentro. Essa visita do promotor cai como uma bomba em um momento já determinante nas investigações. E parabéns ao promotor, é isso mesmo. Tem que trabalhar forte, está representando. Vamos aguardar essa visita e posteriormente as informações que virão. O que vai acontecer? Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Lucas Silvestre depois da derrota vexatória do Timão para o Coritiba? E quanto o Yuri Alberto, reunião para definir ou não o retorno dele? O que vocês acham? Será que ele voltará contra o Santos? E o Ministério Público no Parque São Jorge? O que vocês pensam em relação a isso? Será que o promotor Cássio Roberto Concerino conseguirá mais alguma coisa relevante ali nas investigações? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!